Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início. Vamos desfrutar desta manhã de domingo que o Senhor nos concede. E mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos na Tua presença, diante de tudo aquilo que temos vivido, diante de todas as circunstâncias, todas as exigências sanitárias, questões de protocolo de segurança da sua e da minha saúde, todo mundo de máscara, todo mundo aí conferindo a sua temperatura, se cuidando, para que as coisas possam ir bem mais adiante. E no meio de tudo isso, Deus nos dá a oportunidade, faz com que as portas da sua casa estejam abertas, para que possa nos receber. Então, se Deus está neste lugar e Ele abriu a sua porta, a porta da sua casa para nos receber, o que viemos entregar a Ele? O que viemos entregar a Ele nesta manhã? Você que vai assistir esse culto, não está sendo transmitido ao vivo por alguns problemas técnicos que tivemos, mas você que estiver assistindo agora, seja abençoado aí na sua casa, onde quer que você esteja, que a palavra do Senhor possa falar ao teu espírito, ao teu coração, por meio dessas ministrações que serão feitas aqui neste lugar, para a honra e para a glória do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor, aquele que cuida das nossas vidas. Senhor Jesus, num culto como esse, nós celebramos a ressurreição, simbolizamos por meio da grande ceia, aquilo que Jesus fez, a sua trajetória e aquilo que Ele executou sobre as nossas vidas, que é nascer, morrer e ressuscitar, para concretizar aquilo que era um plano supremo do Pai, Deus Todo-Poderoso, para que viéssemos tomar posse da nossa salvação. Por isso nós glorificamos a Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é e representa as nossas vidas. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode glorificar a Jesus por ter feito tudo o que fez para garantir a minha e a sua salvação. E Jesus, Ele, durante toda a sua trajetória, antes de consumar o plano supremo de Deus, Ele nos deixou diversos exemplos. E um dos exemplos de Jesus que nós podemos citar nesta manhã é de que Ele sempre guardava o seu coração. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, que está em ritmo nesta oportunidade, nesse domingo de manhã, diga assim: Jesus guardava o coração. Como assim, meu irmão? Eu e você precisamos guardar os nossos corações a todo instante. Tem um verso em Lucas capítulo 5, no verso 16, aonde após Jesus ter feito mais um dos seus milagres, aonde o título dá Jesus cura um homem leproso, o verso 16, Lucas diz assim: Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Diversas situações, por diversas oportunidades, os discípulos sempre viam Jesus desviando o caminho, saindo do meio da multidão para orar, para falar com o Pai. E esse verso ele diz assim: Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Em algumas situações que Jesus precisou guardar o seu coração, uma delas para se tratar e não deixar com que a arrogância viesse a entrar dentro de si, com que por muitas vezes o homem ele deixa e se absorve pelo ego. Por muitas vezes já tentaram durante a trajetória ali exaltar a Cristo como um rei, mas um rei terreno, a quem eles queriam dar toda a glória, só que Jesus estava ali por um processo, por uma transição, para que a glória fosse ao Pai, não ao Jesus homem que estava ali, não ao Deus homem que estava ali. E por diversas vezes nessas situações Jesus se retirava a orar.
Quando por muitas vezes a tentação veio ao seu coração, por aflições, ou por muitas vezes até num diálogo com Pedro, e ali veio tentar inflar o seu ego, o seu coração, Jesus, ele repreendia. Tem uma palavra que ele, tem uma passagem que ele dá uma repreensão em Pedro, quando ele fala que Satanás deve se afastar, como se vendo o inimigo tentar usar a vida de alguém ali para levar e contaminar o coração de Cristo Jesus. Então Jesus sempre se esquivando daquilo que poderia penetrar em seu coração, porque sabia que o coração humano ele é enganoso, tendencioso à falha, tendencioso àquilo que é mais fácil. Quantas vezes você pode dizer nesta manhã, se você trazer a sua memória aí, por quantas vezes o teu coração, por situações externas ou por situações dentro de você mesmo, você via o seu coração se corrompendo, vontades impróprias, sabe, reações impróprias, com aquilo que por muitas vezes você fala, não é isso, não é para isso que Deus me colocou nessa trajetória, não é para isso que o Senhor pagou um alto preço na cruz. Então a palavra de reflexão que eu quero compartilhar com você é que guarde o seu coração, siga mais um dos exemplos que o nosso mestre deixou para nós durante toda a sua trajetória. Guarde o seu coração. Quando a situação complicar, quando a situação vir contra você e o Espírito Santo de Deus soprar aí no seu ouvido, de que olha, isso não é para você, não é este o caminho, isso não está certo, tome a decisão e faça como um mestre, guarde o seu coração, retire-se a um lugar secreto, retire-se, sabe, concentre a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, e ore, guarde o seu coração, qualquer sentimento que vir contra a sua vida, ou vir sobre a sua vida neste momento, tentando te induzir a qualquer tipo de vontade, e o Espírito Santo falar, não é este o caminho, guarde o seu coração, retire-se a um deserto, e em secreto com o Pai, ore, assim guarde o seu coração, amém? Convido a toda a igreja a se colocar de pé. A convocação para isso aqui, os nossos corações bem guardados nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, nós possamos louvar, possamos exaltar, possamos engrandecer a este Deus maravilhoso e poderoso para com as nossas vidas. Quantos aqui nesta manhã podem dizer, eu tenho motivos para agradecer a Deus? Quantos aqui nesta manhã podem dizer, glória a Deus porque Ele tem guardado a minha vida? Quantos aqui nesta manhã podem dizer, glória a Deus porque o Senhor tem sustentado a minha vida? O Senhor traz a tua paz, traz a tua alegria, traz o teu refrigério sobre nós nesta manhã. Por isso, ó Deus, nós como igreja nos colocamos em tua presença nesta manhã. Como falhos e pecadores que nós somos, nós reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência de Ti, que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, e assim, ó Deus, o Senhor possa receber um louvor, que possa tocar o Teu trono, possa chegar como um incenso suave perante Ti. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Tu que conheces e sonda nos nossos corações, por muitas vezes tenta se contaminar com diversas situações neste mundo sombrio, ó Deus, mas nesta hora nós recorremos a Ti, porque é o Senhor quem nos reveste, é o Senhor quem nos traz a paz e a alegria, é o Senhor quem nos traz a segurança e a confiança de que lá na frente teremos um futuro certo e eterno diante do Senhor. Por isso guarda os nossos corações, toca em nossas vidas nesta hora, enche os nossos corações da Tua presença, Espírito Santo de Deus. Oh, somos necessitados de Ti, enche-nos da Tua presença nesta manhã, e a Ti seja a honra, seja a glória, seja toda a adoração, seja todo o louvor, hoje e eternamente.
Receba nosso louvor nesta manhã, ó Deus. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem e uma só voz: aleluia, santo, santo, poderoso. Cante. Grande eu sou, que é digno, poderoso, grande eu sou. Cante. Perto de ti, o mundo amar, sem ele ficar, ver ossos secos, ouvindo outra vez, em uma só voz: aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou. Montanhas vão cair, Demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Cante aleluia. Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. O grande eu sou. Cante montanhas. Montanhas vão cair, demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou. Do grande eu sou, do grande eu sou. Grande. Do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. A igreja cante aleluia. Aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno,
merece, Ele merece o seu louvor. Se Ele merece a honra, se Ele merece a glória. O grande eu sou. Mais forte, mais forte. Aleluia. Santo, santo, Oh, louvado seja. poderoso. Tu és, Senhor, O grande eu sou. que é. Que é digno. Não há outro poderoso. O grande eu sou. Aleluia. Santo, santo, poderoso. O grande aquele que é digno. É para ti, Senhor, este louvor. É para ti, Jesus, tu que és Senhor e Salvador das nossas vidas. Seja exaltado neste lugar, ó Deus. Seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh Deus, há um limite imenso habitado em nossas vidas. Nós somos limitados demais, ó Deus. Não cabe em nós a tua grandeza, mas o Senhor nos trata com amor e misericórdia, cuida das nossas vidas. Oh Deus, é o mínimo que podemos fazer nesta manhã. Ainda que por muitas vezes nos entristecemos com situações, sabemos que é o mínimo que podemos fazer é te louvar, porque o melhor e o maior o Senhor já fez por nós. Ah Deus, é a nós que é garantida a salvação, é a nós que está garantida a vida eterna. Seja exaltado neste lugar, seja glorificado neste lugar, ó Deus. Seja exaltado, ó Pai. Nós queremos colocar os nossos corações em tuas mãos. Receba este louvor, ó Deus. Santo, santo, meu Senhor, meu prazer é te louvar, Diante de ti, face a face, bendizer-te, meu coração, meu coração derramar. quantos creem nesse Deus? Tu criaste com teus lábios o que há na terra e mar, pois falaste, haja vida, e a vida te louva. O que é vida para você, meu irmão? A vida é te louvar. Já que você concorda com isso, cante. Exaltarei teu nome, exaltarei teu nome, Exaltarei, exaltarei teu nome. Onde Senhor e Pai.
glorifica este Deus. Oh, Jesus amado. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, ó Deus. Porque Tu és um Deus maravilhoso. Oh, maravilhoso és, Senhor. Maravilhoso é, vem reinar hoje aqui. Poderoso Deus e amor, só Tu és. Jesus, maravilhoso é. Poderoso Deus e amor, só Tu és, Senhor. Jesus, maravilhoso é, quem reina hoje aqui. Chame por Ele. Poderoso Deus de amor, só Tu és, Senhor. Jesus, maravilhoso é, quem reina hoje aqui. Poderoso Deus de amor, só Tu és, Senhor. Jesus, Maravilhoso é, quem reina hoje aqui. Poderoso Deus de amor, só Tu és, Senhor. Jesus, Maravilhoso é, quem reina hoje aqui. Poderoso Deus de amor, só Tu és, Senhor. Jesus, a igreja cante. Aleluia. Poderoso. Jesus. Onde? Oh, aleluia. Oh, Deus, não merecemos este amor sobre as nossas vidas. Só Tu és, Senhor. Jesus. Maravilhoso é. Poderoso Deus de amor. Jesus, Maravilhoso é, quem reina hoje aqui. Poderoso Deus de amor, só Tu és. Jesus, só Tu és. Jesus, Só Tu és, Senhor. Jesus, só Tu és, Senhor. Jesus, só Tu és, Aleluia. Aleluia. E que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que Salvador é esse? É aquele que cuida das feridas da alma. É aquele que cuida das feridas do espírito. É aquele que fortalece e levanta o espírito desfalecido. Aleluia, Deus. Por isso nós podemos cantar a Ti assim. És um Deus que me cura. És um Deus que sara a minha dor. És o Deus que me ama. Este amor em Cristo me salvou. És o Deus que me sonda. Oh, Jesus, és o Deus que conhece Tudo que sou, És o Deus que me ama. Este amor, amor em Cristo
maravilhoso. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Deus. Nós sabemos que podemos confiar as nossas vidas a Ti. E em Tuas mãos estamos seguros. Estamos em paz e protegidos. Aleluia. A Ti seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Sente-se aí, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Pode ter certeza que esse louvor aí que saiu do profundo do seu coração, o Senhor recebeu dos céus. Separe a sua oferta. Separe aí seus dízimos. Separe aquilo que você trouxe de especial ao Pai nesta manhã. Cíntia, nós não combinamos, né? Você pode orar pelas ofertas? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos em primeiro lugar por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na sua casa. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, neste momento. Senhor, eu quero orar por todos os dizimistas e ofertantes da sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor. Aqueles que hoje também não podem, Senhor, entregar uma oferta financeira, Senhor, mas que estão entregando a sua oferta de louvor, Senhor, neste momento, que o Senhor também possa abençoar, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus, Senhor, que não venha faltar, Senhor, coisa grande nem pequena, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, derramar da tua provisão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha visitar aqueles, Senhor, que estão necessitando de uma porta de emprego, Senhor. Nós sabemos que para o Senhor, Pai, não existe crise, não existe desemprego, não existe nada, Senhor, que possa impedir o teu agir. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir porta onde não tem porta, Senhor. Aqueles que estão passando por necessidade, Senhor, muitas vezes devido à situação que nós temos vivido, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, dar uma válvula de escape, Senhor. Que o Senhor possa mostrar uma saída, Senhor. Que o Senhor possa enviar a provisão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abrir as janelas do céu sobre a vida do teu povo, Senhor. Que não venha faltar coisa grande nem pequena, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos e nós te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Deixou sua glória, foi puro. O seu sangue
Deus abençoe mediante a vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Pai de Deus, meus irmãos, que bom que o Senhor Deus nos trouxe à sua casa e podemos aqui glorificar o nome do Senhor Deus. Vamos meditar um texto da palavra. Por favor, abra sua Bíblia. No livro Evangelho de João, capítulo 15. Um texto, uma comparação do Senhor Jesus Cristo, referente à sua vida, referente à vida dele. Um texto maravilhoso, espetacular. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Vamos ficar em pé? Vamos ler o texto em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Se você achou, dá um glória a Deus aí. Porque a palavra do nosso Deus é poderosa. Está escrito assim, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntamente jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. E para finalizar, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, e isto a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Espírito Santo, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor Deus tem preparado as nossas vidas para este momento. Te agradecemos porque o Pai nos reuniu como igreja. E te damos graça por poder ouvir a tua palavra. Agora, Senhor Deus, fala conosco, ensina-nos a tua palavra, revela a tua palavra ao nosso coração, que
possamos estar atentos. Todas as preocupações nós queremos deixar em Tuas mãos. Queremos colocar diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Porque sabemos que tudo o Senhor Deus já tem nos dado. Pai, fala conosco, que possamos sair deste lugar abençoados, regozijantes, cheios da Tua palavra. E nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se assente aí, meu irmão. Jesus Cristo começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Eu quero que você imagine uma cena, meu irmão. Quero que você imagine uma árvore. Quero que você imagine uma árvore enorme. Uma árvore extremamente grande e saudável. Essa árvore, ela tem raízes profundas e folhas verdes. Aí o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: então Jesus perguntou: com que parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se fizeram ninhos em seus ramos. Jesus Cristo, Ele é essa árvore enorme, essa árvore que tem raízes profundas. Perceba que essa árvore, ela está plantada em um campo, e esse campo tem um dono, e o dono plantou essa árvore. E essa árvore que tem raízes profundas representa um lugar de abrigo. Então, em Cristo, nós temos abrigo. Perceba que esse dono que plantou em seu campo essa árvore que lhe pertence, e essa árvore é Jesus Cristo, semeou uma semente, planejou aquele nascimento, aquela árvore. Irmãos, Deus nos escolheu, Ele nos plantou em seu campo. Não fui eu que desejei isso, não é mérito seu ou meu. Deus planejou as nossas vidas, Ele nos plantou nesse lugar. Então nós devemos ter raízes profundas, nós devemos estar sólidos, e para as pessoas, para o mundo, para aqueles que precisam do Evangelho, nós devemos também ser um lugar de abrigo, assim como temos em Cristo abrigo. Nós devemos também acolher e receber, e as pessoas precisam ter em nós esse lugar de abrigo. Amém, meu irmão? Jesus, ele falou também: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus Cristo estava falando de quem? Dele mesmo. Porque Ele é a árvore, Ele é a videira, não é? Ele, e nós estamos nele. E Ele falou: se eu não morrer, vocês não terão vida. Jesus Cristo, Ele disse assim: eu vou fazer um negócio que ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez, vocês nunca viram, e eu vou fazer isso. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Porque Ele ressuscitou, porque Ele morreu e ressuscitou, é a garantia que nós temos vida hoje. É a certeza da nossa vida eterna, é a ressurreição de Jesus Cristo. E Ele falou: se eu não tivesse feito isso, o mundo não teria pecado. As pessoas estariam aí, mas porque eu fiz, agora as pessoas precisam saber. Irmãos, e conosco acontece a mesma coisa. Em Cristo, nós devemos continuar a sofrer o resto das aflições dele. Nós também, como ramos, como sementes, nós devemos também morrer. Você falou: pastor, eu vou morrer? Sim, para o mundo. Sim, para a sua própria vontade. Sim, para o seu próprio querer. Na verdade, você não é seu, você pertence a Deus. E como você pertence a Deus, como você pertence a Ele, você precisa abrir mão de tudo o que você tem para poder servi-lo. Amém, meu irmão? Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes a gente fala: pastor, tem que morrer. Pastor, eu vou morrer mesmo. Eu não vou fazer o que eu quero, pastor. Não, não vai.
Tem certeza, pastor, que eu não vou poder viver do jeito que eu quero? Não. Você tem um dono e você deve viver da maneira que ele te chamou para você viver. Não da maneira que você acha que você tem que viver. Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer também, né? Vocês já repararam que quando a minha mãe, uma das damas mais bonitas dessa igreja, né? Ela, quando vem pregar aqui, ela fala assim, Deus me deu 3 filhos bonitos. E ela nunca olha para mim. Já repararam nisso? Né? E aí eu olho para Samuel, tal, para Moisés, mas nunca olha para mim. E aí ela sempre falava assim, mãe, mas eu quero fazer e não sei o quê, porque todo mundo faz. E ela falava assim, mas você não é todo mundo. Entende, irmão? Você é filho do rei. Você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você deve também entender que você está aqui, só que você deve ter a perspectiva do céu. Você deve estar plantando e colocando toda a sua confiança num tesouro lá no céu. Amém, meu irmão? Por isso devemos abrir mão de nossa vida e também entender que caímos para morrer, para poder viver em Cristo. E aí nós chegamos à conclusão que Jesus, ele é fonte de vida. Ele é total fonte de vida. Ele é a nossa única fonte de vida. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Todas as outras fontes, todas as outras raízes, elas são temporais, elas são passageiras, e nelas apenas nos decepcionaremos. Nele temos em todo o tempo o que necessitamos. Você pode procurar fonte de vida em qualquer outro lugar, você não vai achar, você vai se decepcionar. Você pode buscar no trabalho, você pode buscar em alguém, você pode buscar em instituições, em religiões, você só vai se decepcionar. Em Cristo temos tudo o que precisamos em todo o tempo. Amém? A palavra do Senhor nos ensina: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, antes nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Esse é aquele que está na raiz, aquele que está em Cristo. Sabe, seu prazer está na lei do Senhor. O que é um zombador? Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo essa semana. No ambiente de trabalho, vários homens conversando. Só sai bobagem, né, irmãos? Como o homem gosta de falar bobagem, né? E mulher, então? Meu Deus do céu, como as mulheres também gostam de falar bobagem. E aí, estava lá, então, tudo mais. Aí começaram a falar, não, mas você viu fulana e não sei o quê, e tal, e não sei o quê, e tal. E tudo casado, falando mal da mulher, e aquela coisa. Um zombador. Porque está zombando do quê? De uma instituição familiar que Deus criou. Não foi o homem que criou a instituição familiar, foi Deus. Quando você zomba disso, você está zombando do próprio Deus. Quando você zomba de um princípio espiritual, você está zombando do próprio Deus. Essa é a roda dos escarnecedores, dos zombadores, a qual nós não devemos fazer parte. Entende? Antes, nosso prazer deve estar na lei do Senhor, deve ser em observar o mandamento e cumpri-lo. Isso nos dá prazer. Então, fazendo assim, eu estarei enraizado e Deus vai me abençoar. Sabe por quê? Não sou eu que estou falando. Porque o próprio Deus falou e está na palavra dele. E tudo que ele faz, tudo que ele fala, ele cumpre. Amém, meu irmão? Se de um lado nós temos a videira, ou a grande árvore, e ela está plantada, ela está enraizada, ela é saudável, e nós estamos nela, porque somos os ramos. De um outro lado, como o Senhor Jesus Cristo falou, existe o dono da terra, o agricultor. O agricultor foi ele que plantou. O agricultor é o dono da terra, é o dono da árvore.
Qual a função do lavrador? Qual a função do agricultor? Qual deve ser o seu trabalho diante de sua plantação? Onde o grande agricultor plantaria essa imensa árvore? Como prepararia a terra? E, principalmente, como observaria cada ramo? Perceba a atenção e o cuidado do grande agricultor aos ramos. Tem gente que pensa assim, não, eu estou fazendo aqui, Deus não está, né? Não, minha mãe não está vendo, meu pai não está vendo, o pastor não está vendo, fulano não está vendo. Irmãos, Deus não planta e larga a sua plantação jogada não, viu? Nós, às vezes, nós temos um monte de coisa e nós vamos deixando um monte de assuntos mal resolvidos e vamos largando. Deus não é assim não. Deus, Ele observa cada ramo. Se você reparar no texto, existem 3 tipos de ramo. 3 tipos. O ramo que não produz nada, o ramo que produz meia boca e o ramo que produz muito. O ramo que não produz nada é tipo Judas. Sabe Judas? Judas estava com Jesus. Estava com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus, guardava o dinheiro de Jesus. Ele pegava, tinha uma bolsa, e ele guardava o dinheiro. Ele era o que fazia a contabilidade do grupo. Recebia as ofertas daquelas irmãs que custeavam, né, o ministério de Jesus. Ele guardava na bolsa. Ele tinha o dinheiro. Irmãos, ele não produziu nada. Nada estando em Jesus. Por quê? Porque ele decidiu não produzir, ele decidiu. Ele permitiu que o diabo entrasse em sua vida. E Jesus se tornou apenas algo religioso, se tornou, sabe, apenas um fanático. Jesus para ele era apenas de repente ali, alguém que iria libertar Israel pela força do homem. Jesus não era Jesus. Então ele não produziu nada. Quantos de nós estamos na igreja e não produzimos nada? Irmão, nada. Quantos de nós estamos na igreja e somos aquele ramo que produz meia boca? Pedro, nessa ocasião. Pedro produzia meia boca, ele não tinha muito, né? Ele não conhecia muito. Ele estava ali com Jesus, mas traiu, negou Jesus, falava umas bobagens de vez em quando, pegou numa espada, pegou lá uma faca lá e cortou a orelha do cidadão. Pedro, depois, né, sabe, ele falava, quantas vezes o meu irmão vai pecar, eu vou lhe perdoar, 7 e tal, eu vou para a porrada depois, tal. Sabe, Pedro era um cara assim, produzia mais ou menos. Mas aí depois do Pentecoste, depois que o lavrador, o agricultor, podou, tirou a carnalidade deles, aí você viu Pedro, em apenas um discurso, mais de 5.000 pessoas se converter, sem microfone, sem internet, sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada. Irmãos, ele arrebentou a boca do balão em uma pregação. O que é isso? Isso é poder do Espírito Santo. Isso é poder de Deus. Então, você percebe que o agricultor, ele tem uma expectativa com relação aos ramos. Percebe o texto? Então, Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. A cena é a mesma. O dono da terra plantou. Só que quando o dono da terra plantou, o agricultor, ele tem expectativa do fruto. Irmão, não pense você ou eu a pensar que nós estamos aqui a passeio. Deus tem expectativa do fruto. Deus olha para a sua vida. Deus olha para a minha vida e fala, cadê o fruto, Silas? Onde está o fruto? Eu te plantei. Eu escolhi você. Cadê o fruto? Ele plantou uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho nada. Sabe o que ele disse? Corte. Por que deixar inutilizar a terra? Irmão, tem gente que vive a vida, deixa a vida me levar. Deus não faz isso com ninguém. Deus, ele tem uma expectativa com relação à minha vida e à sua vida. Perceba que ele dá tempo. Não é que não produziu, porque não teve tempo, coitado. Porque não teve oportunidade, coitado. É porque não produziu, porque não quis.
olha o que o empregado disse: Senhor, deixa por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Você percebe como Deus, Ele vai tratando a nossa vida? Irmãos, não existe brincar de servir Deus. Não existe crente que brinca de servir a Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, não é crentinho. Deus trata com as nossas vidas. Deus irá tratar com a minha vida e com a tua vida. Perceba que já faziam 3 anos, nada. O empregado falou: Senhor, mais um. E Deus, irmãos, vai dando oportunidade ao cidadão. E Deus vai dando oportunidade. E Deus vai dando oportunidade. Olha, se arrepende. Olha, você não pode fazer a sua vontade só. Olha, não é assim que as coisas funcionam. E Deus vai dando oportunidade. Chega uma hora que Deus pega e puxa a corda. Irmãos, eu quero ir para o céu. Quero ser abençoado aqui na terra. Irmão, mas tem crente que vai entrar no céu, ó, mas vai ser daquele jeito, com estilo. Deus vai ter que tratar esse cidadão e podar esse cidadão e dar umas puxadas para lá e para cá até o cara aprender. Quando eu penso a respeito disso, eu penso quando Jesus foi lá no templo e viu os caras vendendo. Irmãos, Jesus foi lá e foi na porrada. Jesus bateu nos caras. Você já imaginou Jesus batendo em alguém? Jesus dando um tapa em alguém? Você já imaginou Jesus chutando alguém? Você imaginou essa cena? Era ovelha correndo para o lado, pomba voando, todo mundo pisando naquele bando de esterco, todo mundo ali rolando no chão, moeda voando, Jesus pegando os negócios, jogando tudo para cima. Irmãos, imagine o Brás. Todo mundo aqui já foi no Brás, né? Imagina um cara no Brás lá e falar aquela famosa cena lá, que quando vem os guardas para pegar as mercadorias lá. Irmãos, foi um Deus nos acuda. A palavra ensina também que alguns profetas, quando houve ali a separação dos casamentos mistos, os caras batiam, arrancavam cabelo, irmão. Eu não estou falando aqui da violência, tá, irmão? Não, vamos bater no irmão para ele se converter. Nada disso. Eu estou falando que Deus trata as nossas vidas de várias maneiras. E eu creio que Deus tem tratado as nossas vidas. Perceba que Deus tratou a vida do pai Abraão, que por anos aguardou a promessa. Irmão, não foi mole para Abraão aguardar a promessa. Anos aguardando uma promessa. Deus tratou a Isaac, que orou e orou a Deus por sua mulher, e ela concebeu a gêmeos. Não foi fácil para Isaac. Deus tratou a Jacó, que teve o seu nome, vida, mudados. E Jacó sofreu bastante, irmãos. Jacó, ele era um enganador, né? E aí, ele foi lá na casa do sogro dele, ele trabalhou 14 anos por uma mulher. Irmãos, que dureza. Tem gente aqui que não dá um mês de trabalho pela mulher que tem. Ele trabalhou 14 anos, irmãos. Foi enganado. E o sogro dele dava golpe nele direto. E ele foi tratado por Deus e teve sua vida, o seu nome mudado. Deus tratou a José para conservar o seu povo ali durante um período de grande seca, de grande miséria. Deus tratou a Moisés para libertar, liderar a seu povo. Irmãos, Moisés foi tratado aí 80 anos para poder liderar a Israel, ser o libertador de Israel. 80 anos, 40 anos se achando um alguém, depois mais 40 anos entendendo que ele não era ninguém e dependia de Deus. Então ele estava preparado para aquela missão. E ficou mais 40 anos no deserto com o povão. 120 anos sendo tratado por Deus, tratando a nação de Israel ali no deserto, 40 anos como um pai para aquela nação. Deus tratou a nação de Israel com os profetas, foi ali sempre falando com os reis, com os profetas. E hoje, meu irmão, Deus levantou a Jesus Cristo e Deus está tratando a sua igreja. Deus está tratando as nossas vidas. Deus, lembre-se bem, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruta ainda.
Irmão, você conhece alguém que por um momento se sente improdutivo, infrutífero? Em qualquer área da vida sentimental, na vida espiritual, na financeira. Você conhece alguém dessa forma? Que você fala assim, puxa vida, estou me sentindo meio improdutivo, infrutífero. Sabe, parece que a coisa não vai. E a palavra de Deus nos ensina que Ele nos poda para darmos mais frutos. Irmãos, eu não quero ser um crente meia boca, meio fruto. Eu quero ser um crente frutífero. Eu quero ser alguém útil à igreja, útil à minha família. Eu quero ser alguém útil ao reino. Eu não posso viver anos da minha vida como aquele agricultor que olha para a figueira dele e fala, pô, de novo, mais um ano, não tem fruto nenhum. Lembre-se bem, irmãos, que Deus tem nos dado tempo. No livro de 2 Pedro, fala dos frutos, do fruto. É claro que o fruto é evangelização, ganhar outras vidas para o Senhor. Tudo isso faz parte da nossa frutificação. Mas eu quero falar a respeito de algo pessoal. Frutificação aqui, ó, dentro do meu coração. E eu quero falar disso, está no livro de 2 Pedro 1,5. Está escrito assim, preste atenção, irmãos. Preste atenção que isso vai determinar se você terá anos de vida de bênção ou de maldição. Olha o que o texto fala. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Por isso mesmo, eu vou ler aqui, ó, bem pertinho de vocês, para vocês prestarem bem atenção. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à fé a virtude, o conhecimento, o conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, se nós tivermos essas características, essas qualidades, elas vão nos impedir de sermos infrutíferos e inoperantes. Vamos falar delas? Primeiro fala da fé. A fé pessoal em Jesus Cristo. Irmãos, existe fé morta. Acredite em mim. A fé sem obras, ela é morta. Paulo fala disso, Tiago fala disso. Não existe fé sem obras. As obras são mortas se não tiver fé. E a fé sem as obras são mortas. De que fé você está falando? Eu estou falando de uma fé que salva. Porque existem multidões que estão seguindo aí deuses sem fim lá. É fé. É um tipo de fé. Estou acreditando. Mas será que essa fé salva? Se você é um crente, se você crê em Cristo, a sua fé vai te levar a fugir do pecado, por exemplo. Não existe fé verdadeira, genuína, se essa sua fé não te leva à santidade. Você sabe aquele termo? Eu sou católico não praticante. Sabe esse termo? Bem conhecido. Só que agora tem um outro termo. Evangélico não praticante. É simplesmente ridículo, né? É ridículo. Ridículo. Como que eu digo que sirvo a Cristo e não sigo os passos dele? Como eu digo que amo a Cristo e odeio a pessoa que está do meu lado? Como eu falo que ama o Senhor Deus de Israel e não obedeço aos seus mandamentos? Não existe. Então é uma fé morta. A fé tem que ser genuína, tem que ser viva. A fé em ação. Amém? Essa é a fé verdadeira, que te leva a Cristo, que te leva ao Senhor. O outro ponto é a virtude. Irmãos, a virtude é uma bondade moral. Você está ali, firme no Senhor. Não, mas aqui é o tal daquela história. Toca o telefone, daí o fulano fala, fala que eu não estou. Não, fala você. Que você não está. Eu não vou mentir porque você quer. Eu não vou ser desonesto porque você quer que eu seja desonesto. Um antigo pastor dessa igreja aqui, ele tinha uma empreiteira.
E ele disse de público aqui. Ele disse, ó, eu tinha aqui, eu poderia ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho, muito mais. Chegou o cara lá e falou, ó, a obra é tua. Para fazer um órgão, é tua. Só que é o seguinte, eu quero tantos por cento. Você tem que me pagar, eu coloco esse valor a mais, você passa esse dinheiro para mim e nós temos um acordo. Sabe o que ele fez? Obrigado, não quero. Virtude, bondade moral, força moral. Sabe, irmãos, eu tenho um conceito comigo, que eu trago dos meus pais. Meu pai e minha mãe sempre diziam assim para mim, olha, quando você for o dono do seu nariz, você pode fazer da sua vida o que você quiser, mas enquanto você estiver aqui na minha casa, são as minhas regras. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram dessa forma. E aí tem, às vezes, a pessoa pensa assim, eu vou fazer 18 anos, eu vou fazer o que quiser. Não, senhor. Pelo menos a minha casa, a casa dos meus pais, não era assim. Você será dono do seu nariz. O que é ser dono do seu nariz? Se autossustentar. Morar sozinho, aí você trabalha, aí você se banca, aí você faz suas coisas, aí a vida é tua. Mas fazer palhaçada dentro da casa do pai e da mãe, meu pai e minha mãe nunca aceitaram isso. O Moisés aqui, o meu irmão, numa das pregações dele, ele falou que assistiu lá com os pais, queria ir para a balada, queria conhecer, ver como é que era, e chegou lá, encontrou o meu primo, encontrou um tio, e não sei o que, os caras, pô, você é crente, meu? Falou, tá. Foi o preço que ele teve que bancar para aprender que ele não deveria fazer aquilo. Mas pensa que foi por autorização da minha mãe e do meu pai? Não, Moisés, vai lá, pode ir para balada, vai lá conhecer o mundo. Não, foi escondido, foi sem autorização, e o preço é caro, entende? Graças a Deus, esses meus primos que ele encontrou lá na balada, estão na igreja, graças a Deus, e está tudo bem, está todo mundo na igreja, graças a Deus. Agora, irmãos, imaginem essa questão. Você tem que manter a sua virtude dentro da sua casa. Sua casa, suas regras, segundo a palavra. Eu tenho uma das vezes que... Agora ninguém está fazendo festa, né, irmãos? Mas das vezes que a gente fazia as festinhas e tal, chamava alguns amigos e tal. Vai ter cerveja lá, Silas? Eu falei, não vai. Ué, meu, mas eu posso levar? Não, também não. Só por um motivo. Porque eu não quero. Minha casa não entra. Eu não quero. Não quero dar esse exemplo para os meus filhos. Não quero que eles vejam isso. Se amanhã ou depois acontecer alguma coisa, vai ser por causa deles, não por minha causa. Dentro da minha casa, não. Dando esse exemplo, não. Sabe por quê? Porque a palavra nos ensina, então, irmãos, nós devemos ter essa força moral, essa virtude moral dentro de nós. Irmãos, eu não estou falando aqui que o cara beber vai para o inferno, não estou falando nada disso. Mas eu estou querendo explicar que um alcoólatra, ele não começa a encher na cara, ele começa com gole. Então, se você pode evitar, evita. Não traga para a sua vida um problema que você não precisa. Evita, sabe? Tira da sua vida. Abra mão de certas coisas para não, lá na frente, você não ter um prejuízo maior. Vale a pena, irmão. Vale muito a pena. Você abrir mão de certas coisas que não vão fazer bem para você e nem para sua família. Entende? Aí na minha casa eu procuro manter essa linha. Ó, não vai ficar assistindo essas porcarias. Não quero saber e ponto final. Quem manda aqui sou eu. E quando a minha mulher quer que seja assim, também será. Se ela quiser que eu faça, eu falo, tudo bem, amor, vai ser desse jeito também. A última palavra é minha em casa, sim senhora, exatamente como a senhora quiser e tal, etc. Mas dentro da minha casa, irmãos, é assim, eu procuro fazer como eu aprendi, ter essa força, essa virtude, entende? E esperamos Deus que fique tudo bem. O outro ponto é o conhecimento. Eu não estou falando para você aqui, irmãos, fazer 5 faculdades. O conhecimento não da letra, não da lei, mas experimental, espiritual em Deus. Se você puder fazer teologia, faça. Cuidado para não desviar, mas faça. Se você puder, leia a Bíblia toda 10 vezes. Conhecimento. Se você puder fazer 10 faculdades, faça. Isso é conhecimento. Mas além disso, eu estou falando de você ser um homem e uma mulher experimentado com Deus, espiritual. Vou te dar um exemplo disso. Um amigo meu,
o profeta Samuel, um homem espiritual, um homem de Deus, desde criancinha ouvia Deus, desde criancinha. Ele chegou lá para ungir um rei, ele ungiu Saul. Esse é o rei de Israel, um cara forte, grande. A palavra fala que ele, na multidão, ele era o maior. Todo mundo ria ele no meio da multidão, que ele era grandão e fortão. Aí Deus, ele pecou e tal. Deus falou, por que você vai ficar com dó desse cara? Não quero. Vai ungir outro. Daí ele chegou lá na casa de Jessé lá. Quem olhou, o irmão de Davi, um homem grandão, fortou, falou, bateu. Esse é o rei de Israel. Deus falou para ele, não. Você vê segundo o homem, eu vejo o coração. Aí veio o outro, forte. Não. Aí ele falou, tem mais nenhum, cara? Depois de 6, tem mais nenhum? Ah, tem um lá, um pequenininho, tem lá o cara gente fina. Então, nós só vamos jantar quando ele estiver na mesa. Esse é o rei de Israel. Deus vê o coração, não que o homem vê. Mas percebe que ele entendeu isso? Porque ele era um homem espiritual. Entenderam? Estava a cidade cercada lá, daí quando foi o ajudante do profeta, levantou aquela coisa, foi escovar os dentes, fazer lá as necessidades, olhou e falou, meu, cidade cercada. O que nós vamos fazer? Ficou em pânico, o irmão correu desesperado, profeta, o que nós vamos fazer? Daí o profeta falou, Senhor, abre os olhos. Quando ele olhou, ele viu o céu forrado, irmão, de anjos e, sabe, de um exército celestial que cercava aquele lugar. Visão espiritual, sabe, um homem experimentado, conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Não vamos falar do Antigo Testamento, não, vamos falar do Novo Testamento. A palavra nos ensina que uma certa vez venderam um terreno na igreja primitiva, e eles davam oferta, vendiam as suas posses para ajudar. Aí um certo cidadão vendeu um terreno, entregou lá para os apóstolos e falou, ó, eu vendi o terreno por tanto, está aqui o dinheiro. Só que não, ele tinha mentido, ele tinha vendido, metade ele ficou no bolso e a outra metade ele deu. Irmão, era dele. Aí ele mentiu. Aí o apóstolo falou, mas como é que foi esse negócio aí? Você me deu por quanto? Não, eu vendi por tanto, certeza? Só que, irmãos, ele não estava mentindo para o apóstolo, ele estava mentindo para Deus. O apóstolo até falou, não, era teu. Se você quisesse ficar com tudo, era teu. Mas por que você está mentindo? Sabe o que aconteceu com ele? O irmão morreu. Aí veio a mulher. Você confirma a história? Confirmo. Morreu também. Novo Testamento. Mentir. Não aos homens, mas a Deus. Você vê o discernimento daqueles homens? Vida espiritual com Deus. Vamos lá. Domínio próprio. Esse aqui, irmãos, esse aqui é bom, hein? Domínio próprio. Domínio próprio é complicado. Porque o domínio próprio envolve várias coisas. A palavra fala que o cavalo ele tem um freio aqui, né? Só que nós não temos o freio da língua. Um órgão tão pequeno que incendeia o corpo todo. Domínio próprio. Eu fui num fornecedor há alguns dias atrás e ele estava ouvindo uma rádio evangélica. E lá naquela rádio eles estavam falando sobre vícios. Aí falou vício de cocaína. Aí ele falou sobre vício de pornografia. E aí, uma coisa que me surpreendeu, ele falou que as pessoas que buscam ajuda para deixar a pornografia era 60% homens, 40% mulheres. Que procuram ajuda. Não que tem problema com isso. E aí chegamos à conclusão que homens e mulheres têm muito problema com vício em várias áreas de sua vida. Aí ele falou, a cocaína, ela sai do seu organismo. Urina, suor, ela sai do seu organismo. Mas e a pornografia? Sai do organismo? Não, porque é na mente. Entende? E vício de internet, vício nas redes sociais, vício não sei o quê. E um monte de bobagem rolando, irmão. Pessoas sem domínio. Sabe? As pessoas não têm domínio para falar, não, eu não preciso comer além disso aqui. Sabe, irmãos? Às vezes eu vejo ali um pote de sorvete e eu quero comer tudo aquilo. Eu falo, meu, enquanto eu não acabar com você, hoje eu não vou dormir. Mas não deve ser assim. Entende, irmãos? E nós temos problemas com tudo. É com a alimentação, é para falar, é com várias situações do dia a dia, é para dominar o nosso gênio. Porque assim, tem pessoa que é estourado, eu entendo. Pessoa que é explosiva. Falou uma coisa, o cara explode. Buzinou para ele e já sai do carro.
Mas tem pessoa que você fala, a pessoa, não. Ó, fala lá para a pessoa, não posso falar e tal, sou tímido. Irmãos, é 8 ou 80, né? Então, falta domínio próprio para nós tomarmos as atitudes diante das situações certas. Não é, irmãos? É o que o Espírito fala. Você não pode ser 8 nem 80, você tem que ter um domínio próprio. A característica de todo crente é mansidão. Por isso que eu falo, aquela pessoa que é estourava, agressiva e tal, não deve ser assim. O tímido também não entra no reino dos céus. Percebe? Percebe como nós devemos ter o domínio no dia a dia, nos podar, nos ensinar a certas situações? Eu tenho uns amigos, vamos almoçar junto no restaurante, eu falo, como é que cabe tudo isso aí, cara? Não é possível. E o cara está rebocando o prato, deu 1,5 kg, como é que você cabe 1,5 kg de arroz e feijão nessa barriga aí, cara? Não é possível. E mais 2 litros de coca, não é possível. O cara até bate com orgulho. É isso aqui. Entende, irmãos? E nós temos problemas em várias áreas da nossa vida, e nós devemos ter esse domínio próprio. Aí, perseverança. A perseverança é servir a Cristo, mesmo que nos custe a vida. Irmãos, ninguém vai ficar pegando uma faca, colocar no teu pescoço e falar, não vai servir a Cristo. Não, deixa Cristo. Não é o nosso contexto, não é a nossa era. Pode ser que aconteça, não hoje no Brasil. Mas, irmãos, nós somos todos os momentos tentados a abrir mão do nosso ponto de vista cristão para nos moldar ao mundo. Moisés falou uma frase aqui, eu achei interessante. Ele falou, teologia e aborto não cabem na mesma frase. Existem pontos de vista, a lei prevê várias situações, tá, irmãos? A lei está aí para ser cumprida. Mas existem várias situações que nós não devemos nos moldar. Existem países que estão liberando uso de drogas, assim, controladamente e tal, várias situações. Você percebe como a palavra fala que o mundo haveria guerras e revoltas? Irmãos, existe revolta em todo lugar do mundo. As pessoas estão saturadas de injustiça. Saturadas de injustiça, de todos os níveis que imaginamos. Irmãos, pasmem com isso. O Brasil está fazendo uma lei para obrigar as empresas a pagarem salários iguais para pessoas que fazem a mesma coisa. A única diferença é um é homem e outro é mulher. Pasmem. É obrigado a fazer uma lei para obrigar as pessoas, o empresário, a pagar pessoas que fazem a mesma coisa. Nós temos que fazer uma lei para isso, não deveria ser lógico? Não deveria ser natural? Mas as pessoas estão saturadas de injustiça, irmãos. Por isso as revoltas, e muitas são necessárias. Entendem? Então, a palavra de Deus nos ensina a perseverar em Cristo. Cristo fala de tudo isso. Aí fala, irmãos, da piedade, da semelhança com Deus. A pessoa tem que ser piedosa. Irmãos, às vezes eu saio da minha casa ali no Merino, vou na casa da minha mãe. Irmãos, todos os faróis, todos, tem alguém pedindo dinheiro. Você vê aqui na Águia de Aia, irmãos, virou um bloco de moradores, o canteiro. Estou falando do canteiro, estou falando das casas, dos prédios, não. Estou falando do canteiro. Virou ali um bloco, porque as pessoas estão necessitadas. Você passa a noite, homens e mulheres se prostituindo. Você passa no bar, os bar tudo cheio. Aí você passa as pessoas pobres pedindo dinheiro. Cadê a nossa piedade? Como que nós vamos olhar para uma pessoa e não nos enxergar nela? Cadê a nossa piedade, a pregação do Evangelho? Porque Cristo é a solução. Entende, irmãos? Como que nós podemos olhar para um semelhante e não nos compadecer disso? E aí você vê as crianças, irmãos, as crianças pequenininho, assim, irmão, de 10 anos. Meu filho não atravessa a minha rua sozinho, irmão, que eu não deixo. Olha para os dois lados, hein? Olha lá, as crianças sozinho na rua, irmão. Você cuida do seu filho, deduz que sim. Guarda ele, está bem guardadinho em casa, né, irmãos? Escola, comida, roupa, está tudo ali. Um monte de criança jogada na rua. Como que eu posso viver
e não olhar para isso e não ter piedade? Como eu posso ver uma pessoa indo para o inferno, em pecado, sendo um zombador e não ter piedade dessa pessoa? Entende, irmãos? A palavra de Deus continua a nos ensinar fraternidade, comunhão e amizade com todos os crentes. Você já ouviu aquela história? Ó, eu posso ser crente lá de casa. Crente de verdade vem para a igreja, tá? Crente de verdade congrega. Crente de verdade, irmãos, assiste a assistência dos santos. Crente de verdade vem na igreja levantar a mão e falar, ó, orem por mim que eu preciso disso. Ou ver o irmão pedindo oração e fala, eu vou orar pelo irmão. Não existe esse negócio de ser crente em casa, viu? Fraternidade, tem que ter comunhão com os santos. Tem que assistir às necessidades. Tem que vir à igreja, para a igreja te dar suporte, para você ouvir a palavra, para Cristo mudar a tua vida. Amém? E o amor? O amor é o fim e o auge do crescimento espiritual. Irmãos, toda profecia vai ficar aqui, tá? A palavra fala. Tem dom de profecia? Seu dom de profecia vai ficar. Não vai subir para o céu. No céu ninguém vai profetizar. Você tem dom de língua? Não tem dom de língua no céu, viu? A língua é aqui, na terra. Ensinamento, pastor, pregar, só tem pregação aqui no mundo. Lá no céu não tem pregação. Mas o amor vai continuar. Se o amor vai continuar, é o que nós devemos praticar e dar ênfase. Sabe aquilo que o Anderson leu no domingo passado? O amor, ele não é invejoso, ele não se ensoberbece, ele não maquina o mal, ele não é ciumento. Ah, eu te amo, meu amor. Aí a mulher, controla o cara aqui na rédea curta, aqui, ó, ciumenta. O cara não pode colocar uma roupa que ela já está... Não, mas já estava colocando a roupa para quê? É para quem? É para quem? Não, é para você, mulher. É para quem? Né? O cara vai tirar uma foto pro RG e está atrás, ela atrás aqui, ó, ciumento, olhando e tal. E vice-versa, o homem também. Fica cercando, né? Fica cercando. Você já viu aqueles caras no metrô? Que ele entra de casalzinho, né? Aí o metrô, irmão, vocês sabem como é que é, né? É uma coisa assim espaçosa, né? Tem lugar para todo mundo senta. É bem, né? O cara fica cercando. Fica cercando a mulher. Então, irmãos, a palavra nos ensina muitas coisas a respeito do amor. E para finalizar, e nós vamos orar, se levante aí já, vamos orar. Para finalizar essa ministração, eu quero aqui te dizer algo que está no texto. E preste bem atenção. A palavra do Senhor Deus nos ensina. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmão, se você dormiu quando eu estava levantando e acordou agora, bom dia, você está na igreja da Ponte Rasa. Vou repetir. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Em outras palavras, toda a condição para frutificar Deus tem te dado. Toda a condição de ser abençoado, você já tem hoje. Não é que Deus vai te dar, você já tem hoje. Há uma liberação espiritual sobre a tua vida. Uma liberdade espiritual sobre a tua vida no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Se você se sente, por vezes, infrutífero, ou você fala assim, ô pastor, eu pareço que sou aquele ramo que não dá nada. Calma. O Espírito Santo de Deus está aqui para limpar a tua vida. Você lembra? Quando não foi encontrado fruto naquela árvore? Você lembra o que foi feito? Ele falou, eu vou adubar. Adubar é tirar aquela terra ruim e colocar adubo com terra nova ali, né? Adubar a terra. Irmãos, eu creio que Deus vai tratar a tua vida. Se você é aquele crente que fala assim, pastor, eu dou uns frutos aí de vez em quando. Eu dou glória a Deus, porque Deus vai podar a tua vida e a minha vida. Podar. Para darmos mais fruto. E eu declaro essa frutificação na tua vida em nome de Jesus. Eu declaro essa libertação do Espírito sobre a tua vida no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor Deus, Pai da glória. Diante da tua palavra nós clamamos. Diante dela, Pai. E nós tomamos posse dessa palavra sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Eu não me escolhi.
O mérito não é meu, não é humano, mas é do Senhor. O Senhor nos escolheu. Pai, nessa hora eu declaro sobre a vida do meu irmão, sobre a tua igreja, esta liberdade para frutificar. Declaramos sobre as nossas vidas, ó Pai, dias abençoados pelo Senhor. Declaramos sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, no nome de Jesus, a bênção do Senhor. Abrir os olhos, ó Pai, conhecimento do Senhor. Pai, fortaleça a nossa fé. Restaura a nossa alegria no Senhor. Restaura-nos diante de Ti, diante da Tua palavra. Senhor, se temos feito algo que não tem Te agradado, perdoa. Perdoa as nossas vidas. Perdoa-os, Pai, por termos muitas vezes deixado de ouvir a Tua palavra. Nos ajude a ter autocontrole. Nos ajude, Senhor, a termos piedade. Senhor, que possamos olhar para o nosso irmão, ó Pai, com comunhão, ó Pai. No nome de Jesus, que o Senhor Deus fortaleça-nos em Teu amor. Que possamos continuar firmes diante do Senhor em amor. Que possamos continuar diante do Senhor Deus, firmes nas promessas do Senhor. Que possamos olhar para a Tua palavra e não para o que o mundo fala. Que possamos olhar para aquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado, nos posicionar e viver a Tua palavra. Senhor Deus, continue a visitar a Tua igreja, limpa-nos, restaura-nos, conforta-nos, ó Pai. No nome de Jesus, nos entregamos a Ti. Toma toda a nossa vida, toma-nos, ó Pai, por completo. Toma-nos, ó Pai, por completo, inteiramente. Poda-nos, Senhor, se necessário for. Corrija-nos, Senhor. Nos dá alegria de viver para o Senhor, na expectativa da vida eterna. Senhor, ao meu irmão que precisa de uma porta de emprego, nós declaramos aqui no nome de Jesus, porque é onde o Senhor abre porta, ninguém fecha. Senhor Deus, os nossos irmãos que estão estudando, que precisam estudar, abre portas, abençoa, Senhor. Aquele meu irmão que está em dificuldade na casa, no lar, Senhor Deus, visita nesta hora. Aos nossos que se encontram com seus joelhos cansados, fadigados, Senhor, nos dá visão de águia. Senhor Deus, renova as nossas forças, no nome de Jesus. Que toda obra da carne, que ela possa ser mortificada na cruz do Calvário. Que todo silas carnal, toda obra da carne, nossa obra dos olhos, concupiscência da mente, dos olhos, da vida, Senhor, que possam ser ali mortificados na cruz do Calvário, que é onde, ó Pai, nós devemos estar, aos pés da cruz, e que o Senhor possa nos guiar, como sumo pastor. Continue a sustentar a Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Somos Teu, e o Senhor é nosso, pertencemos a Ti, e o Senhor é nosso também, porque estamos enraizados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Te agradecemos, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vou convidar aqui os irmãos que vão nos auxiliar na distribuição da ceia. E meu irmão, falamos sempre, a ceia, ela é para o crente. Todo aquele que é crente, todo aquele que está em comunhão com Cristo, com a igreja, deve tomar a ceia. Pastor, mas eu estou... Irmão, um pecado confessado é um pecado perdoado. Continue na presença do Senhor. Não existem motivos para não tomar ceia. Tome a ceia. Nós vamos agora agradecer pelo pão e pelo cálice. Você vai recebê-los, né, simultaneamente. Primeiramente nós vamos comer o pão e depois beber o suco, ok? Vamos orar mais uma vez, orar pelas nossas irmãs que vão distribuir, amém? Pai Santo, consagramos nessa hora, ó Pai, esses alimentos. O pão representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo.
é um símbolo do corpo. O suco da uva representa o sangue do nosso Senhor. Abençoa, Pai, nesta hora a tua igreja, que possamos nessa hora tomar desse pão, beber desse suco, sabendo, ó Pai, em quem nós temos crido, sabendo que esse ato, ele é simbólico, e nós estamos fazendo isso em homenagem ao nosso Senhor, já na expectativa de termos a vida eterna contigo. Senhor, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Nossas irmãs podem servir. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero te lembrar que no capítulo 15 do Evangelho de João, nos ensina que Cristo é a videira verdadeira. Nós somos os ramos, estamos ligados a Cristo. Se Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos que estamos nele, o Pai é o dono da terra e o grande agricultor. Ele tem expectativa do fruto. Ele poda os ramos para darem mais frutos. Nós somos os ramos e nós estamos aqui para frutificar em nome do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, você pode comer desse pão. Eu quero te lembrar que Jesus Cristo, ele conclui aquela passagem, aquela ideia da videira, dizendo o seguinte: olha, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Existem 3 tipos de ramos: os que não produzem nada, os que produzem mais ou menos e os que produzem muito. Só que é o seguinte: eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês para frutificar. Há uma liberdade do Espírito Santo nesse lugar para você frutificar, meu irmão. Há uma ordem do céu que determina o Silas pode frutificar. Então, meu irmão, no nome de Jesus, mãos à obra, que você pode dar muito fruto, sim. Você pode frutificar, sim. Quando você tomar desse cálice, quero que você se levante, você aplauda ao Senhor,
e tenha em seu coração o seguinte, que logo, logo, todos nós estaremos na mesa com o nosso Pai, tomando desse cálice junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No nome de Jesus, você pode beber desse cálice. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Deus. O amor de Deus Pai, a graça do seu Filho amado Jesus Cristo e a consolação do doce Espírito Santo estejam com o povo de Deus aqui, com o povo de Deus sobre toda a face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz em nome de Jesus.